presidente, meu voto é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. Boa noite. Boa noite. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar de 64. Ele representava a juventude e a renovação, mas governou o país por apenas 1.020 dias. Cumpriu apenas a metade do mandato, assumiu no dia 15 de março de 1990 e governou até dia 29 de setembro de 1998. Depois de muitas denúncias, muitos escândalos, o Brasil, unido, descobriu que podia tirar o presidente da República do poder, na lei e na ordem, sem violência. Apenas com união, o povo brasileiro mostrou ao mundo um exemplo de força e poder. E nessa edição do Câmara Repórter, nós vamos relembrar a relação da imprensa com esse importante capítulo da nossa história, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Uma nação se encantou com as histórias de um caçador de marajás. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Jovem, carismático, eloquente, imbatível na televisão. Uma ascensão rápida, iminente. Como num passe de mágica, surgia enfim um legítimo super-homem nacional. Não sou Deus. De economia a aviões caça, passando por todas as modalidades esportivas. O tal caçador dominava tudo. Acho suficiente perder a minha mãe e preso, mais do que eu fiquei recolhido durante 2 anos na minha casa, sem sair da porta para fora, num recolhimento que eu me autoimpus, sofrendo como eu estava sofrendo. Um homem que perde a presidência, a sua mãe, os direitos políticos. Com as agitações instaladas em 84 por conta da eleição de Tancredo Neves e o fracasso do governo de José Sarney no combate à inflação e às suas fracas medidas políticas, o país clamava por alguém que pudesse tirar o Brasil desse caos instaurado e tornar-se literalmente salvador da pátria. Deve-se levar em conta que esta era a primeira eleição em um país integrado pelos meios de comunicação, onde entre todos se destacava uma emissora de TV, a Rede Globo, que era líder de audiência e chegava entre 60% e 84% de share, que é o número de televisores ligados em qualquer dia da semana e faixa de horário. Fernando Collor de Mello, que já havia estudado economia e jornalismo, saiu vitorioso das urnas numa eleição presidencial que empolgou o país. Ele não era um candidato de destaque, pelo contrário, representava um partido sem muita expressão, o PRN. Ao longo da corrida presidencial, foi ganhando força e conseguiu chegar ao segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado da disputa foi Collor eleito com 35 milhões de votos e Lula com apenas 31. Sua carreira política iniciou-se em 1983, quando foi eleito deputado federal pelo estado de Alagoas. Em 1987, foi eleito governador daquele estado, mas abandonou o cargo para concorrer à presidência em 1989. Ainda deputado federal, Collor apresentou 11 projetos de lei, porém não obteve aprovação de nenhum deles. Um desses projetos previa a redução do imposto de renda para as emissoras de rádio e televisão, tendo em vista que sua família era proprietária de empresas desse segmento. Aos 40 anos e sendo o presidente mais jovem da história do Brasil, Collor prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país. Mas para chegar onde chegou, Collor contou com uma ajuda muito importante, a ajuda da mídia, não só da Rede Globo, como também dos demais veículos de comunicação. Dá-lhe Collor, dá-lhe Collor, dá-lhe Collor. O patrulhador patrulha aquele que patrulhado patrulha o patrulhador. Do poeta Afonso Romano de Santana, que eu não sei em quem vai votar, mas desde já afirmo que respeito sua opção, seja ela qual for. Eu vou votar pela primeira vez para presidente, como a maioria dos brasileiros. E você?
Você não vai perder essa oportunidade, não é? Nessas eleições, eu voto em Fernando Collor de Mello. Vote para ganhar. Vote como eu. Vote Collor. Podemos destacar que essa proximidade entre o governo e o exército, retratada constantemente pela Veja, foram um dos fatores determinantes para a queda da popularidade do governo Sarney e da consequente construção de uma imagem negativa a seu respeito. Era cada vez mais comum a Veja veicular matérias que tinham como base a crítica ao governo Sarney e a participação cada vez mais efetiva do exército em seu governo. A impopularidade de Sarney era muito grande e ainda contava com o medo da população. Medo de que o regime militar voltasse, uma vez que a relação entre Sarney e as Forças Armadas era próxima, e isso causava um desconforto na população. Em matéria publicada em 18 de 3 de 87 na revista Veja, de certa forma externa esse temor da população. Em matéria intitulada O Aviso dos Tanques, a Veja retrata a atuação do Exército Brasileiro na repressão de movimentos grevistas pelo país. O modelo econômico da ditadura já se mostrava ultrapassado e as elites ansiavam por uma nova via de desenvolvimento, reivindicando a abertura de mercados para importação e exportação, a não intervenção do governo na economia nacional, uma política financeira estável, uma moeda forte, a instituição da democracia, além da modificação dos direitos trabalhistas. Collor parecia ser a figura ideal para o cargo. Do nosso voto, a nossa arma para retirar do Palácio do Planalto de Brasília os maiores marajás deste país. Do outro lado estava Lula, que era socialista. Os empresários da mídia não acreditavam que ele fosse implantar esse regime no país. Mas seria conveniente divulgar que sim. Portanto, as pessoas que possuíssem pequenos patrimônios deveriam temer aquele operário na presidência da República. Afinal, o regime lutaria, dentre outras coisas, por uma reforma agrária e o fim da propriedade privada. Esse era um dos argumentos que estava presente em uma matéria da Veja em 29 de setembro de 89. A revista também reforçava certos preceitos elitistas, sobretudo o medo com relação às esquerdas. Buscando a projeção nacional, Collor fazia duras críticas ao governo de José Sarney após o fracasso do Cruzado e deu início ao processo de construção da imagem de caçador de marajás, como apelidou os funcionários públicos ou políticos bem pagos e que pouco trabalhavam. Com isso, obteve destaque na imprensa nacional, sendo capa da Veja em março de 1988 e destaque no Globo Repórter, que abordava o tema dos marajás. Com você, militar das Forças Armadas e das polícias que cuidam da nossa segurança, com você, servidor federal, que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos marajás. Porém, essa imagem audaciosa de Collor podemos encontrar referências nas páginas da Veja, que retratou isso de forma ambígua. Enquanto buscava o cenário nacional com a cartada mobilizadora, no plano estadual Collor jogava uma partida arriscada. A liminar que obtivera do Supremo Tribunal Federal suspendia o pagamento dos privilégios salariais aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Para evitar atritos jurídicos, o governador autorizou que se pagasse na íntegra os salários dos desembargadores, com a condição de que não divulgassem o acordo. A ousadia de Collor garantia a atenção da imprensa e ele usava e abusava das brechas eleitorais para alavancar a sua candidatura através da mídia. Em uma participação do programa do minúsculo Partido da Juventude, em 88, a Justiça proibiu as partes em que o então governador de Alagoas aparecia. Collor também usou isso a seu favor, dizendo que era uma demonstração de perseguição política do governo Sarney. Collor começou a fazer mais participações em programas de TV, como nos PRT e do PSC, em 89.
Fazendo aparições e utilizando da linguagem televisiva, pode mostrar-se como um candidato jovem e dinâmico, descomprometido com as oligarquias, disposto a combater os marajás e a crise moral, representada pelo impopular governo de Sarney. Com o seu crescimento na corrida presidencial, multiplicavam-se os apoios de políticos e empresários, e com isso, mais apoio financeiro. Como ganhava força rapidamente, a imprensa chegou a especular que Collor venceria a corrida presidencial ainda no primeiro turno. Porém, sua campanha não avançou o suficiente para obter tal vitória. No segundo turno, disputou preferência com Lula. Muitos o consideram como um puro produto de marketing, produzido a partir de vários detalhes que inclui desde os gestos, discursos, cores e até as músicas. Tanto que, no processo de construção da imagem, foram utilizadas 2 agências de publicidade, além da criação e distribuição de 108 tipos de cartilhas, anúncios, outdoors, manuais e etc. Investigações detalhadas mostram a influência da mídia no processo de consolidação da candidatura de Collor, que envolveu, através de uma convergência de ideias, os interesses da mídia, que priorizam assuntos relacionados à desqualificação política, corrupção e crise econômica, com as propostas de Collor. Como o que ele propunha estava diretamente ligado à pauta que interessava os meios de comunicação, houve a criação de um ambiente propício para a sua aceitação. Os candidatos usavam seus programas eleitorais para promover a radicalização e a divisão eleitoral. De um lado, o PT apresentava Collor como um filhote da ditadura. De outro, Collor procurava vincular Lula ao atraso, associando-o ao regime comunista, além de intensificar seus ataques a Sarney e a estreitar relações com o líder religioso popular Frei Damião, insinuando ao mesmo tempo o ateísmo petista. Nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez! Calma, meu filho, calma. Em seus editoriais, a grande imprensa não poupava críticas às propostas de Lula, além de dar espaço às reportagens que pudessem desgastar a imagem do PT, enquanto os discursos de Collor eram examinados de modo menos superficial. Para muitas pessoas, o ponto decisivo para a eleição de Collor foi a edição produzida no Jornal Nacional, principal noticiário da TV Globo e do país até os dias de hoje, onde da emissora manipulou a edição do resumo do debate promovido pela própria rede um dia antes, onde os melhores momentos de Collor foram exibidos juntamente com os piores momentos de Lula. Tudo com a intenção clara de influenciar na decisão dos telespectadores. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar à minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. Com esse tipo de envolvimento da imprensa, Collor foi eleito. Vale ressaltar que Leopoldo Collor era um dos executivos da Globo no período, o que pode ser um indicativo de que realmente houve manipulação na edição. Afinal, ele era irmão do candidato à presidência. Em recente entrevista a um programa da Globo News, Boni, o segundo mais poderoso da Globo na época, abaixo apenas de Roberto Marinho, relatou que antes desse debate decisivo, a assessoria de Collor o procurou para pedir algumas dicas para a preparação do candidato do PRN. E Boni fez a indicação. Que conselho objetivo você deu?
nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves aqui viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha, e colocamos as pastas todas que estavam ali, com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador, para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Em outra entrevista, Boni disse: Isso é uma coisa já antiga, não sei nem se ele sabe disso. O fato é que a Zélia Cardoso de Mello me pediu para dar algumas dicas. Eu não ajudei ninguém, eu dei umas dicas naturais. Como alguém ajuda o Lula a botar uma gravata bonita, pode ajudar o Collor a deixar a gravata torta. Uma coisa muito simples. Mas eu acho que ele nem ficou sabendo direito que esses assessores me pediram essa dica. Eu deixo esse assunto, tá mortinho. A vitória de Fernando Collor foi consolidada por 3 motivos principais. Primeiro, pela rápida viabilidade de sua candidatura, garantindo um forte apoio das camadas mais pobres da sociedade, que ela mesma denominou de descamisados e pés descalços. Segundo, por parte da elite, depositou nele sua esperança em um novo modelo de desenvolvimento econômico. E terceiro, definido no segundo turno, em que as elites não tinham outra alternativa a não apostar nesta saída política. Quando Collor assumiu, a imprensa comemorou, mas só apoiou por concordar com os projetos apresentados por ele. Se não concordassem, não seria emitida nenhuma nota repudiando tal medida. Ela seria apenas rotulada pela imprensa como algo exótico, assim como fizeram com relação ao grotesco plano econômico de Collor, que confiscou a conta de todos que tivessem importância acima de 50 mil cruzeiros aos bancos. Outro caos foi instalado no Brasil, onde muitos empresários e fazendeiros suicidaram-se por conta do desespero, e a revista Veja se manteve partidária. Dentre as medidas tomadas durante o governo Collor estão a volta do cruzeiro como moeda, congelamento dos preços, bloqueios de contas correntes, redução de funcionários e diminuição de órgãos públicos. O primeiro ano do governo Collor foi marcado pela combinação perversa de recessão do PIB e alta inflação. A popularidade, então, começou a cair, dificultando o apoio do Congresso. Com o objetivo de conter a hiperinflação e cortar gastos desnecessários pelo governo, porém, essas medidas não fizeram sucesso e causaram muitos desempregos e uma profunda insatisfação popular. Muitos empresários e trabalhadores foram surpreendidos com as novas medidas, principalmente com os confiscos, e muitos deles chegaram a se suicidarem. Logo, a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, sentiu-se muito pressionada e acabou entregando o cargo. A popularidade do governo só caía e no processo de aparente tentativa de controlar a imprensa, ao tentar intimidar o jornal impresso Folha de São Paulo, pois, apesar de ter apoiado o plano Collor, a Folha também publicou matérias críticas ao presidente. Além de divulgar que Collor contratou 2 agências de publicidade no período da campanha, o governo recuou nas investigações sobre o jornal, mas se continuou com um processo na justiça que absolveu o jornalista da Folha. Aliás, essa foi a primeira vez que um presidente em exercício processava um jornal. Collor tinha ideias muito particulares de como deveriam funcionar as coisas no Brasil, incluindo como deveria ser o império das comunicações, tanto que em uma de suas atitudes mais ousadas, tentou quebrar a Globo, simplesmente cortando a verba publicitária governamental para o canal, o que fez com que Roberto Marinho travasse uma guerra direta, aberta e franca contra o governo Collor. Vale lembrar que anteriormente toda a imprensa estava rendida aos encantos de Collor, com exceção da revista Isto É. Esta dedicou-se a revelar a rede de corrupção montada no Planalto, com reportagens consistentes que revelaram praticamente tudo o que mais tarde se apuraria. A partir daí, as denúncias só se intensificaram. A Folha denunciou irregularidades na Legião Brasileira de Assistência, presidida por Rosane Collor, então primeira-dama. O Estado de São Paulo mostrou que o governo federal havia gasto mais de 1 trilhão de cruzeiros sem licitações. O Globo denunciou a compra superfaturada de fardas e lençóis pelo Exército. Até um dia, em maio de 92, a revista Veja publicou uma bombástica entrevista com Pedro Collor de Mello, o irmão do presidente. O governo que prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país, começou a cair quando Pedro Collor
o irmão do presidente, fez uma grave acusação. Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Collor à presidência, comandava um esquema de corrupção. O entrevistador Luiz Costa Pinto contou em entrevista ao Observatório da Imprensa que a conversa foi fruto de uma aproximação de 2 anos entre o jornalista e a fonte, que revelou todos os esquemas do governo. Após um desentendimento empresarial com PC Farias, Pedro Collor decidiu abrir o jogo. Sob a bênção do presidente, PC preparava o lançamento de um jornal em Maceió para concorrer com a Gazeta de Alagoas, da família Collor de Mello, administrado por Pedro. Inconformado com a atitude do irmão diante do avanço do economista, Pedro decidiu contar tudo o que sabia. Pode prestar depoimento para esclarecer todas as acusações publicadas na última edição da revista Veja. As declarações de Pedro Collor atingem diretamente o presidente da República e o empresário alagoano Paulo César Farias. Uma carta divulgada hoje de manhã, o presidente Collor decide também processar o irmão por calúnia. O primeiro compromisso do dia do presidente foi uma reunião no Palácio do Planalto com os ministros Célio Borja, da Justiça, Marcílio Marques Moreira, da Economia, e Jorge Bonhausen, ministro-chefe da Secretaria de Governo. Pedro acusa o irmão de estar por trás de negócios fechados para sustentar campanhas eleitorais. Motivo da briga. Pedro acha que o irmão quer afastá-lo das empresas da família para colocar gente de confiança dele. A briga entre o irmão do presidente Collor, Pedro Mello, e o empresário Paulo César Farias. Pedro Mello está em São Paulo fazendo exames psiquiátricos para comprovar sua saúde mental. Tu não acha que está prejudicando seu irmão, Fernando Collor? Não é minha intenção. Continuam obscuras as razões que movem o irmão do presidente Collor. É claro que toda essa história respinga politicamente em Collor. E está claro, só se mudou, que Pedro quer atingir o irmão. Ele foi destituído do comando das empresas da família porque a família reprova sua atitude e alega, enfim, um estado emocional exacerbado do seu Pedro Collor de Mello. Por enquanto, as denúncias ficam restritas ao âmbito da Receita Federal e são só contra PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha de Collor. É uma briga de família, uma luta comercial provinciana, cuja fumaça atinge o ventilador da República. A notícia caiu como uma bomba e a população, já insatisfeita com a crise econômica e social, se revoltou contra o governo. O irmão caçula também acusava Collor de ser sócio de PC em negócios ilegais para levantar recursos que custeavam gastos pessoais e de campanhas políticas. A partir daí, foi iniciada uma CPI para investigar a participação de Collor no esquema chefiado por PC Farias. Em seguida, foi aberto um processo de impeachment contra o presidente. Durante todo o dia de hoje, deu para notar que alguns poucos botam lenha na fogueira ateada pelo irmão do presidente, enquanto uma maioria põe água nessa fogueira. Nos 2 casos, a fogueira produz tanta fumaça que ainda é impossível prever que rumo o Congresso vai adotar. Pedro, ele, por mais que se tentasse desqualificá-lo, ele era irmão. Ele participava de tudo, sabia de tudo. Ele também queria se aproveitar. O Pedro Collor não era santo. Ele entregou o irmão porque ele não conseguiu entrar no esquema do irmão. Reafirmarei o que disse aqui agora há pouco. Reafirmarei que, não a revista, veja, reafirmarei o que estou dizendo aqui agora. Por que não a revista? Porque eu não posso provar que isso. Em 25 de maio, no dia seguinte à publicação da entrevista, o assunto foi exibido no Jornal Nacional da Rede Globo, com uma reportagem de mais de 9 minutos, e também ganhou a manchete do jornal O Estado de São Paulo, que repercutiu a decisão de Fernando Collor processar o irmão. No dia seguinte, Pedro Collor afirmou à imprensa que PC Farias havia lhe oferecido 50 milhões para que desistisse das denúncias contra o presidente, mas ele não aceitou o dinheiro porque sua luta não tinha preço. É verdade que o senhor disse a amigos que o seu irmão Pedro Collor tentou extorquí-lo, ou seja, tentou cobrar 100 milhões de dólares pelo silêncio dele? Não, não nego, mas não me aprofundo no assunto. O senhor está confirmando? Confirmo, mas não me aprofundo no assunto. As acusações minaram a sustentação política do presidente. Em 27 de maio, por solicitação do PT, o Congresso instaurou uma CPI para investigar o caso.
Um mês depois, em 28 de junho, a revista Isto É publicou uma entrevista com o motorista Heriberto França, na qual ele dizia que a empresa Brasiljet de PC Farias pagava as contas da casa da Dinda, onde morava o presidente. A declaração fechou ainda mais o cerco contra Collor. A mídia, que foi quem potencializou a candidatura de Collor, foi o responsável por tornar o então salvador da pátria inimigo número 1 da República nas páginas de jornais e revistas e também na televisão. Para o historiador Gilberto Maringoni, Collor cometeu 2 erros políticos. O primeiro foi ser desleixado para manter a maioria no Congresso e o segundo, de entrar em confronto com uma parte expressiva do empresariado. Para ele, isso teria feito a imprensa mudar de postura. Collor tenta reverter a situação, liberando os últimos cruzados novos bloqueados, mas o sentimento de revolta popular só crescia. Em julho, foi encontrada a prova definitiva da ligação entre Collor e PC Farias. Um cheque fantasma usado pelo presidente para a compra de um carro Fiat Elba. A partir daí, Collor não podia mais negar a relação com o PC, pois o dinheiro da compra era do esquema de corrupção. Tudo que o Collor fazia era uma coisa pirotécnica. Então, de repente, ele comprou um Fiat Elba e aí desfilou com o Fiat Elba. E aquilo ficou na memória de todo mundo, do jornalista, aquela coisa toda aí. Chega na hora de investigar, as pessoas falam assim, o Fiat Elba, vamos ver quem pagou o Fiat Elba. Aí descobre-se que o cheque do Fiat Elba foi pago por um dos mais importantes fantasmas do PC, chamado Bonfim. E aí, quando descobre-se que aquele Fiat foi pago com um cheque administrativo do Banco Rural, o velho Banco Rural, aí ficou provado que não tinha como o Collor dizer, não, eu não tenho nada a ver com o PC. Tinha ali o carro particular que ele andava, era do esquema PC. Nas manchetes dos jornais e nas capas de revistas, os escândalos aparecem e chocam. Os historiadores têm 1000 motivos para apontar a queda do Collor, mas eu acredito que a principal foi exatamente a liberdade de imprensa que fez com que as notícias chegassem diretamente ao povo no momento que a gente não tinha transmissão ao vivo, no momento em que as instituições democráticas, tipo o Congresso, o Supremo, eles não tinham os canais de televisão, então era a mídia convencional que levava a notícia. O então âncora do telejornal noturno do SBT, Boris Casoy, criou o bordão: é preciso passar o Brasil a limpo. Jô Soares ironizava as respostas de Collor às denúncias de corrupção e entrevistava seus acusadores e políticos da oposição. Está muito claro que é preciso passar o Brasil a limpo. A Band transmitia alguns depoimentos da CPI na íntegra e nos jornais começavam a surgir caricaturas pejorativas sobre Collor. A mídia e a população convenciam-se da necessidade de levarem essa história até o fim. Além da crise econômica que o país vivia, a facilidade que a população teve para entender o escândalo trazido pela mídia através do jornalismo investigativo foi essencial para que houvesse agitações populares. Num ato desesperado para salvar seu mandato, Collor fez um discurso em rede nacional e pediu para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, em gesto de apoio ao presidente. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. O senhor se arrepende de ter feito aquela convocação? Me arrependo. Foi uma atitude temerária. É o que a gente chama cutucar a onça com vara curta. Realmente, o povo foi às ruas, mas vestido de preto e exigindo o impeachment do presidente Collor. Na época, a Globo transmitia a minissérie Anos Rebeldes, que mostrava a luta dos jovens contra a ditadura militar. A analogia entre a nova e a velha geração foi imediata. Todos os tons foram usados nas manifestações, do preto anti-Collor ao verde e amarelo, também anti-Collor. A campanha pelo impeachment provocou o aparecimento de uma nova espécie política no Brasil, os cara pintada. E eu pedi para uma amiga minha pintar no meu rosto, fora. Aí ela pintou no meu rosto, ela, pinta no meu também. Eu pintei no dela, chega, e ficamos as duas lá,
Uma fora e outra chega, questionando e pedindo a saída do Collor. Então, eu acho que foi uma forma de falar mais alto. Vamos substituir a valsa hoje por um rock bastante movimentado, que é o que a nação espera. Nós somos o povo brasileiro! Nós queremos realidade! Vamos botar pra fora essa porquinha que colocou no Brasil! O pedido que fazia a todos ao encerrar os meus comícios durante a campanha presidencial. Não me deixem só. Eu preciso de vocês. Mais do que nunca é atual este apelo. Juntos unidos, não permitiremos que os inimigos de nossa pátria alcancem seus torpes objetivos. Somos um povo que acredita no valor do trabalho, no valor da honestidade, acredita no futuro de nosso país. O movimento pela ética na política exigia maior empenho da população nas manifestações contra a corrupção, para também pressionar o Congresso Nacional a favor do impeachment do presidente Collor. As manifestações cresceram grandemente com a proximidade da votação do relatório final da CPI. Se reuniram 400 mil pessoas em São Paulo, 100 mil em Recife, 80 mil em Salvador e 60 mil em Brasília. A proximidade da votação da abertura do processo de impeachment leva novamente milhares de pessoas às ruas. E nós vamos ver como está a movimentação popular neste momento em São Paulo. Veja aí que continua completamente tomado pela multidão que fez muita festa. A Avenida Paulista sempre foi um ótimo termômetro da consciência política dos brasileiros que vivem em São Paulo. São os mesmos jovens que durante semanas participaram de manifestações, dezenas de manifestações que incentivaram o Congresso Nacional a tomar essa importante decisão. Os estudantes que se vestiram de preto, que pintaram os rostos e que aplaudiram os votos favoráveis e vaiaram os votos contrários ao pedido de impeachment, é que estão puxando essa festa. Collor sempre disse que a corrupção acabaria. No entanto, durante seus 30 meses de mandato, a imprensa denunciou 290 casos diferentes de corrupção, nas esferas federais, estaduais e municipais. Nenhuma das medidas de Collor haviam funcionado como deveriam e o Brasil continuava como estava, atolado no subdesenvolvimento. A CPI finalizou seu trabalho e concluiu que Collor estava sim envolvido no grande escândalo do esquema PC, sendo passível de indiciamentos por 5 crimes, mas o presidente se recusava e dizia a todos que nunca renunciaria. E você vai ver agora uma entrevista exclusiva que o presidente afastado, Fernando Collor, deu ao repórter Alexandre Garcia. Presidente, e diante disso, qual o grau de probabilidade de uma renúncia? 0 grau de possibilidade, 0% de possibilidade de renunciar. Eu não renunciarei. Eu irei até o final. Então, a Câmara dos Deputados vota o processo de impeachment. O resultado foi: 1 deputado absteve-se, 23 ausentes, 38 contra o impeachment e com a maioria absoluta dos votos, com 448, o processo de impeachment foi aprovado. Nós só queremos chutar o Collor? É essa a nossa miséria moral? Não, nós estamos convencidos de que se trata de uma transformação radical. Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos dos deputados em Brasília. 336 votos. Decidido. Emoção aqui na Câmara dos Deputados. Televisão. É necessário, quando você avalia o impeachment do Collor, ver que os 2 grandes movimentos populares anteriores, o maior deles, que foi a campanha das diretas, acabou em frustração.
Quer dizer, o movimento morreu na praia, por pouco que ele não foi aprovado. Aí você teve um segundo movimento espetacular de mobilização popular, que foi a eleição do Tancredo, que também morreu na praia. E aí, só no movimento pela deposição do Collor, é que o povo finalmente viu o resultado da sua mobilização. Vencer pela fome de 40 milhões de brasileiros. Eu ouso dizer que se não tivesse havido a campanha das diretas já, que foi a maior mobilização popular da história do país, talvez não tivéssemos havido o impeachment, ou então na proporção em que teve de participação popular. 3 dias depois, Collor recebeu o comunicado de afastamento e entregou o cargo ao vice, Itamar Franco. Sabendo que o Senado provavelmente votaria a favor do impeachment, Collor comunicou a renúncia em uma carta lida pelo seu advogado. Itamar assume a presidência. O Supremo Tribunal Federal considerou a renúncia de Collor como esperteza política, mas em 94 ele foi absolvido por falta de provas. No entanto, haviam outros crimes a serem julgados. No final das contas, Collor teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. O presidente afastado Fernando Collor de Mello renuncia à presidência da República. Manuscrita pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1993. Um presidente eleito pelo voto popular, de um momento para o outro, se ver afastado do poder da maneira como eu fui, muito mais do que traumático, foi algo que, como se o mundo tivesse desabado sobre as minhas costas. Quão importante foi esse movimento, o quanto isso representa para a história do país, o quanto isso pode servir de exemplo para as novas gerações e futuras gerações, assim, a importância de pensar, de contar, poder contar para os meus filhos que eu estava lá, né? Que eu participei disso tudo, que assim, eu fiz a diferença para a história do meu país. Chegou a hora de nós pronunciarmos uma palavra só, um monossílabo, que é o universo de toda a nossa esperança e de todas as nossas reivindicações. É um monossílabo da força de pai, mãe, fé. Aquela imagem altiva do senhor saindo do palácio foi premeditada? Não, eu sou assim.